E aí, chegado em esporte, belezeira? Ó, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que poucos falam e que você vai encontrar pouco também aí no YouTube. É sobre o nosso futebol feminino. Vamos ver quem foram os maiores campeões de cada competição importante do nosso calendário do futebol feminino e descobrir no final das contas quem é o maior clube do nosso futebol feminino. Então, bora ficar on, porque agora é esporte. Mas antes, quero te pedir para você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a fortalecer esse canal para que esse tipo de conteúdo que abranja o assunto esporte chegue a várias pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então te peço, clique agora, não vai custar nada. Clique aí embaixo no botão inscrever se ainda não for inscrito. Já clique também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. Compartilhe este conteúdo, curta e não esqueça de deixar aquele comentário no final do vídeo, beleza? Bom pessoal, então para chegarmos a essa conclusão que eu falei no início do vídeo, de qual é o maior clube feminino do nosso futebol? Primeiro, precisamos saber quais são as competições que compõem o nosso calendário. Bom, então, primeiro temos todos os estaduais, ou seja, nos nossos 27 estados, todas as confederações de cada estado possui a competição estadual do futebol feminino. Além dos campeonatos estaduais, entram aqueles que são os principais campeonatos do nosso país. Primeiro, o Campeonato Brasileiro, que é dividido em 3 divisões, o feminino A1, o A2 e o A3, que lógico significa primeira, segunda e terceira divisão do nosso futebol. Além dele, temos também a Supercopa do Brasil, que logo mais vou explicar o que vem a ser essa competição, que é um pouco diferente daquela Supercopa do Brasil que você vê no futebol masculino, a Taça Libertadores da América e vamos falar também dos extintos Copa do Brasil e o Mundial de Clubes, que não é da FIFA, mas que em breve será. Também vamos falar sobre isso no final do vídeo. Então vamos começar pelos estaduais. Eu vou colocar aí na tela para que você possa acompanhar nosso raciocínio, mas aí você pode ver que o grande destaque de todos esses campeões estaduais seria para o Kinderman, do Campeonato Catarinense, da Federação Catarinense de Futebol. O Kinderman é o maior campeão estadual do futebol feminino. Ele conseguiu por 12 vezes levantar o título de melhor clube do estado. E agora vamos falar da Copa do Brasil. Competição essa que infelizmente foi extinta do calendário do futebol feminino. Exatamente porque há um tempo atrás não tinha o apoio e não tinha a organização que tem hoje no futebol feminino. Devido a isso, essa competição infelizmente foi extinta, que logo mais veio a ser substituída, começou na temporada passada, pela Supercopa do Brasil. Mas vou colocar em tela aí para que você possa acompanhar. A Copa do Brasil Feminina teve 10 edições. Começou no ano de 2007 e terminou no ano de 2016. O maior campeão foram Santos e São José. 2 clubes do estado de São Paulo venceram por 2 vezes a competição. Os demais campeões foram Ferroviária, Kinderman, Foz Cataratas, Duque de Caxias, Saad e a junção, na última edição, entre Corinthians e Audax, que se uniram, disputaram a competição e acabaram vencendo a última edição da Copa do Brasil. E após isso, veio a Supercopa do Brasil, criada ano passado. Até o momento ela teve uma edição somente. E diferente da Supercopa do Brasil do futebol masculino, que nós já conhecemos, que é a disputa realizada entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. A Supercopa do Brasil é um pouco diferente, no caso da feminina. Ela funciona da seguinte forma: as 12 melhores equipes classificadas no Campeonato Brasileiro A1, sendo que dessas 12 equipes precisa ser selecionado um representante de cada estado
que tiverem entre essas 12 primeiras equipes. E vai se juntar com as 4 primeiras colocadas do feminino A2, que seria a segunda divisão. E além dessas equipes, a federação estadual melhor ranqueada cede 2 representantes também para disputar a Supercopa do Brasil. Ela é feita no modo de torneio e na última edição o campeão foi o Corinthians, que venceu na Neoquímica Arena o Grêmio por 1-0. E depois de vermos todas essas competições, vamos agora à principal competição do calendário do futebol feminino, que é o Campeonato Brasileiro A1. Até então, desde que quando o futebol feminino se reestruturou novamente a partir de 2013, passou a organizar melhor essa competição e até o momento teve 8 edições apenas realizadas. E o Campeonato Brasileiro Feminino tem como maior campeão o Corinthians, seguido pela Ferroviária, com 2 títulos, Santos, Flamengo, Adecco e Rio Preto, com 1 título cada, sendo assim o Corinthians o atual também campeão brasileiro e o maior campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Bom, e quando se ganha o Campeonato Brasileiro, você disputa qual competição? Isso mesmo, a Taça Libertadores da América. A Libertadores da América do futebol feminino passou aí a ser uma competição de extrema importância no calendário dos clubes brasileiros. Ela passou a ser realizada no ano de 2009 e vem seguindo ano a ano até os dias de hoje. O Corinthians é o atual campeão da Libertadores e o Santos foi o primeiro campeão da Libertadores. E ao longo de todas essas edições, temos aí como maiores campeões o São José, o Corinthians, ambos com 3 títulos cada, Santos e Ferroviária com 2 títulos cada um. E com 1 título vem o brasileiro Audax, o paraguaio Esportivo Limpenho, o chileno Colo-Colo e o colombiano Atlético Huila. E essas equipes são todos os campeões da Taça Libertadores da América do futebol feminino. Podemos notar também que de todas as edições disputadas, apenas em 3 o futebol brasileiro não foi campeão da Libertadores. Inclusive, nas 3 últimas edições, Corinthians, Ferroviária e Corinthians venceram a Libertadores da América Feminina. Mas aí você deve estar se perguntando, e o Mundial tem? Então, galera, na verdade, o Mundial de Clubes no futebol feminino nunca foi organizado pela FIFA. Então, para entendermos melhor sobre esse tema, vamos ao ano de 2011, onde a Federação Paulista de Futebol e a Sport Promotion se uniram e, com o apoio da CBF, criaram o Torneio Internacional Interclubes de Futebol Feminino, que seria um Mundial de Clubes. Nessa edição, contava com 3 equipes brasileiras, no caso, Santos, Palmeiras e Foz do Iguaçu, além de Umeå IK da Suécia, Manchester United da Inglaterra e o Western New York FC dos Estados Unidos. Mas, antes do início da competição, as equipes de Manchester e de Western New York resolveram não participar da competição. Desistiram de participar da competição, mas as 3 equipes brasileiras, unidas com a Umeå da Suécia, resolveram então dar o pontapé inicial na competição. E a competição foi disputada da seguinte maneira: todos jogando contra todos, os 2 primeiros colocados faziam a final do Mundial e o 3º e 4º colocado faziam a disputa do 3º lugar. E dessa forma, o Santos chegou ao seu primeiro título ao vencer o Foz do Iguaçu por 3-2. E o Santos se sagrou então o primeiro campeão mundial do futebol feminino. E logo após, no ano de 2012, a JFA, que é a Associação de Futebol do Japão, resolveu então organizar a Copa do Mundo de Futebol Interclubes, que no caso foi o Mundial. E mais uma vez, a competição passou a ser organizada por alguma entidade que não fosse a FIFA. E essa organização durou por 3 temporadas, foi até 2014. Tendo como campeões o Lyon da França, o Inak Kobe do Japão e na última edição o São José do Brasil.
que na ocasião venceu o Arsenal da Inglaterra por 2-0. E de 2014 até os dias atuais, essa competição nunca mais foi organizada, nem pela FIFA e nem por outras entidades aí que resolveram fazer a competição. Mas conforme vou colocar em tela para que você possa acompanhar, a FIFA resolveu então que esse tipo de competição, Mundial de Clubes Feminino, passasse a fazer parte do calendário do futebol mundial. E qual que é a ideia deles? Não sei se todos já sabem, mas a FIFA tem um planejamento de fazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2 em 2 anos e não de 4 em 4 anos mais. E a próxima edição, que vai ser realizada em 2023, com sede na Austrália e Nova Zelândia, a FIFA quer aproveitar a principal competição do futebol feminino, a Copa do Mundo, para usar como trampolim para a criação da Copa do Mundo de Clubes, que seria realizado no ano seguinte, em 2024. A ideia da FIFA é que, no caso, a Copa do Mundo ocorra sempre nos anos ímpares, no caso 2023, depois 2025 e assim por diante, e o Mundial de Clubes ocorra nos anos pares, ou seja, primeira edição em 2024 e depois em 2026. Eles querem fazer com um formato de 12 clubes, que seriam divididos entre 4 grupos de 3 equipes, onde o primeiro de cada grupo avançasse para a fase seguinte, que seria a semifinal, e após as semifinais disputariam o título de campeão mundial de clubes da FIFA. Mas o grande entrave para que essa competição aconteça é que apenas 3 federações, no caso continentais, possuem campeonatos continentais aí com recorrência. No caso, a Conmebol com a Libertadores, a UEFA com a Champions feminina e a CAF, que seria a Organização da África, né, a Associação aí de Futebol da África, que também começou na última temporada o Campeonato Continental de Clubes lá na África. E faltaria a CONCACAF da América Central, a AFC da Ásia e a OFC da Oceania organizarem também as suas competições continentais, para que assim levasse os campeões para a disputa do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Bom, então vemos que, enfim, essa competição pode sair do papel. E com essas competições que vêm acontecendo, tanto as continentais como o futuro Mundial de Clubes pela primeira vez feito pela FIFA, se isso ocorrer e continuar acontecendo, o futebol feminino tem a ganhar, porque vai fortalecer cada vez mais a competição. O que de primeiro, nas décadas de 90, era organizado aqui no Brasil apenas como campeonatos estaduais e depois passou a contar com a Copa do Brasil, com o passar do tempo, foi fortalecendo o futebol aqui no nosso país e assim criando o Campeonato Brasileiro e depois as divisões seguintes, como a A2 e a A3. E também a Conmebol criou a Libertadores e tomara que a FIFA crie também o Mundial para fortalecer ainda mais os clubes e federações do futebol feminino atual. Bom, então pelo que vimos, vou colocar em tela para ficar mais fácil de você acompanhar. E com base histórica em todas essas competições que citamos, eu destaquei 4 clubes para que você possa acompanhar aí o que cada um fez aí ao longo de sua trajetória no futebol feminino. Eu separei o Santos, que possui um Mundial de Clubes, 2 Libertadores da América, um Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil, 4 Campeonato Paulista e uma Copa Paulista, totalizando 11 títulos. Em seguida, o Corinthians, com 3 Libertadores, 3 Brasileiros, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e 3 Paulistas, também totalizando 11 títulos. Depois vemos o São José, que tem um Mundial, 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil e 3 Paulistas, totalizando 9 títulos. E vemos também a Ferroviária, que tem 2 Libertadores da América, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil e um Paulista, totalizando 6 títulos. Todos esses clubes têm o seu peso, teve a importância em cada campeonato que foi disputado, mas desses 4 clubes que destaquei, na minha opinião, o clube com mais história, mais título e mais peso no futebol feminino atual é o Santos, porque o Santos, além de ter 11 títulos, venceu praticamente
cada competição que ele disputou. Ou seja, venceu Libertadores, venceu Brasileiro, venceu Copa do Brasil, venceu Paulista, Copa Paulista e Mundial. Ou seja, tudo que o Santos disputou, ele venceu pelo menos um título em cada competição disputada. Então, por isso, eu destaco o Santos aí como o maior campeão e maior clube, né, com títulos no futebol feminino. Mas, galera, essa é a minha opinião. E lógico que clubes como São José têm sua grande importância aí no cenário do futebol feminino, vencendo competições importantes. A Ferroviária, que também tem muita tradição no futebol feminino há um bom tempo. E o Corinthians, que também, de uns anos para cá, passou a ter todos esses títulos que citei. Ou seja, de 5 anos para cá, o Corinthians venceu muita coisa no futebol feminino. Vemos também o crescimento do Palmeiras, que passou também a investir nesse departamento de futebol. O futebol feminino do Palmeiras venceu recentemente 2 Copas Paulista, um Campeonato Paulista e foi vice-campeão brasileiro na última temporada. E nessa atual temporada é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, então era isso. Esse era o assunto que eu queria trazer e passar para vocês nessa semana. E fiquem ligados porque em breve terá conteúdos aí um pouco diferente que vai fugir um pouquinho do assunto futebol e basquete, né, que foi o que eu gravei até o momento. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar o seu comentário e se prepare porque em breve terá conteúdo muito bacana aqui no nosso canal, certo? Fique com Deus e agora é esporte. Um abraço!